Meus queridos alunos da língua grega, eu queria compartilhar com vocês a passagem de 2 Timóteo 2,15. Lá está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem, esse é o texto nosso traduzido, e ele é, nas maioria das nossas traduções, da Sociedade Bíblica, a Revista Atualizada, a Revista Corrigida, na NVI também basicamente esse texto, dessa forma traduzido, na King James, enfim, na Bíblia de Jerusalém também. E eu, olhando para esse texto, eu queria que a gente desse uma observada nos termos gregos. Eu queria ler para vocês rapidamente essa passagem na língua grega. Lá está escrito assim, ó: spudasson, seauton, dokimon, parastesai, to theon, ergaten, anepais kunton, ortomonta, ton, logon, tes, aleteias. Muito bem. Então o texto ele é traduzido como nessa passagem, como já citei para vocês, que é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero me ater a três palavras desse texto, que é a primeira, que chama apudasson. É interessante essa palavra, que é traduzido por procura, que ela comporta uma tradução mais encorpada. A palavra sputasson vem do verbo grego spudasso, que significa esforçar diligentemente, empenhar, agir, com um sentido assim de urgência. É um verbo que demanda uma força, um empenho. E quando a gente diz procura, e nas nossas traduções, e especialmente na língua portuguesa, não tem a mesma força de esforçar diligentemente, de empenhar. E a gente acredita que seria mais interessante, em vez de procura apresentar, seria melhor esforça-te ou empenha-te por apresentar. O texto também tem uma palavra que chama muita atenção, que é a palavra dokimon, da palavra grega dokimos, que significa aprovado. Também nós acreditamos que podemos aperfeiçoar essa tradução, porque dokimon significa provar, experimentar, ver a genuidade de alguma coisa. Então, muitas vezes a palavra aprovado na língua portuguesa dá a ideia apenas de alguém que tem uma boa reputação, de alguém que é bem visto, de alguém que é aceitável. Mas a palavra dokimos, ela apresenta a ideia de experimentar alguém. É como alguém que se submete às provações que Deus coloca para ele. Trata-se de ser um obreiro experimentado nas provas, nos tratamentos de Deus, como a gente vê Moisés, como a gente vê Paulo. Então não se trata apenas de uma provação no sentido reputacional. É alguém que tem um caráter que é passível de ser treinado, de ser experimentado. Então dokimos, a melhor tradução seria ser experimentado, treinado, alguém que foi provado de forma a ser aprovado. Então, eu acredito que quando a gente pensa na palavra dokimos, nós podemos traduzir ela por alguém experimentado, alguém que passou por experiências com Deus, alguém que se submeteu a essas experiências. Então, essa palavra dokimos, nós acreditamos também que ela pode ser melhorada. Outra palavra extremamente interessante nesse texto é a palavra ortomonta, que a gente traduz ela por manejar bem. Ortomonta é uma palavra composta. Orto vem da palavra, da ideia de correto, de reto. A gente usa assim a ortopedia, ou seja, algo que é reto. Então, é como se fossem os pés retos, ortopedia. Ortodoxia, ou seja, a doutrina reta. Então, ortos, da ideia de algo que é reto. Então, quando se fala manejar bem, é uma tradução interessante, mas a gente tem que ter o entendimento que esse manejar bem, que é a palavra grega ortomonta, tem a ver com um corte certo. É uma palavra composta. Orto quer dizer certo, reto, e tomonta quer dizer um corte.
Ou seja, o obreiro ele tem uma espada cortante, que é a palavra de Deus, mas isso por si só não é suficiente, tem que saber manejá-la. Então, a palavra ortotomonta, que é traduzido por manejar bem, a ideia que se dá é que é alguém que sabe cortar, certo? E a gente lembra daquela palavra de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz que a palavra de Deus é como uma espada cortante. Então é importante que nós, enquanto obreiros, saibamos que ela é cortante sim. Por isso ela precisa ser muito bem manuseada. Então a palavra ortotomonta, quando fala manejar bem, é como aquele açougueiro que sabe fazer o corte certo, que sabe separar as partes de um animal. Então o sentido dessas três palavras, elas podem ser melhoradas, conforme eu já disse para os queridos aqui. Então fica essa pequena reflexão. Eu gostaria até de me estender um pouco mais, mas eu acho que por enquanto é suficiente. A ideia nossa é mostrar para você que toda tradução, por melhor que ela seja, ela não consegue abraçar todo o conteúdo da língua original. Então por isso a gente estuda o grego, estuda o hebraico, para que a gente possa aprofundar o máximo possível da ideia do autor da Bíblia, daquele que escreveu, que Deus inspirou. Então tá bom? Então fica aí. E fica aí no conselho para nós, né, mútuo, que é: procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, experimentado, treinado, apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, para que Deus possa usar você. E para isso você precisa manejar bem a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Hora dessa a gente grava um outro vídeo para a gente continuar conversando sobre o assunto, tá? Fica na paz.